7 de junho de 1891. Esta foi a data em que Charles Spurgeon subiu pela última vez no púlpito do Tabernáculo Metropolitano de Londres. Mesmo enfrentando o cansaço do ministério, enfrentando doenças físicas e emocionais, com seu corpo cedendo aos anos de batalhas que ele já vinha enfrentando, ele pregou. Pela última vez, mas ele pregou. E nesse vídeo nós vamos falar justamente desse sermão. O último sermão de Charles Spurgeon e a mensagem que ele deixou para aqueles homens naqueles dias e que até hoje ecoa em nossos corações. Charles Spurgeon foi o maior pregador do século XIX e é considerado por muito um dos maiores pregadores que pregaram nos últimos séculos. Atualmente, nós o conhecemos como o príncipe dos pregadores. Em mais de 40 anos do seu ministério, Charles Spurgeon pregou para milhares de pessoas. E houve reuniões em que os seus sermões atraiu mais de 24 mil pessoas somente para ouvi-lo. E apesar dos sofrimentos físicos e emocionais, como gota e depressão que Charles Spurgeon vinha enfrentando durante o seu ministério, Charles Spurgeon se levantaria, literalmente, com muito esforço devido à doença física que ele carregava, ele se levantaria pela última vez para pregar o seu sermão. 6 meses depois, Charles Spurgeon partiria para a eternidade com somente 57 anos. O texto escolhido por Charles Spurgeon naquele dia não falava de vitória fácil. É comum a gente achar que o último sermão de um dos maiores pregadores que já existiram tenha sido uma mensagem triunfalista, que fala sobre conquistas gloriosas e até mesmo o sucesso da caminhada cristã. Mas não foi. Diferente do que muitos de nós pensamos, Charles Spurgeon não falou sobre conquistas ou grandes homens. Ele falou justamente de pessoas que eram fracas, desamparadas e que ficavam para trás. 1 Samuel capítulo 30, 24 diz o seguinte: pois qual é a parte daqueles que desceram à batalha, tal será também a parte do que fica junto à bagagem. E sinceramente eu me pergunto, será se Charles Spurgeon sabia que ele estava pregando para si mesmo? Inclusive, há um momento no seu sermão em que ele acha que está falando de todas as coisas que ele vem passando. Para entender a mensagem, é importante que a gente entenda o contexto histórico do texto do qual Charles Spurgeon escolheu. Ele conta a história que Davi e seus 600 guerreiros voltaram para casa em Ziklag. E ao chegar naquela região, eles encontram nada mais e nada menos do que cinzas. As suas casas foram destruídas e queimadas e todas as famílias foram levadas como escravas. Davi, como bom servo do Senhor e fiel à sua palavra, busca em Deus uma resposta para tudo aquilo que tinha acontecido. Imediatamente a Bíblia fala que aqueles homens, juntamente com Davi, partiram para recuperar aquilo que foi tomado. No entanto, durante o trajeto, eles chegam numa região chamada Ribeiro de Besor. E a Bíblia vai falar que naquele ribeiro, 200 homens ficaram para trás. E nesse ponto da mensagem, Charles Spurgeon fala algo que muita gente ignoraria. Esses 200 homens que ficaram para trás, eles não eram homens traidores, eram guerreiros que estavam cansados da caminhada. Eles não eram covardes ou apóstatas, muito menos pessoas que estavam abandonando o restante do exército e até mesmo abandonando a Davi. Eles simplesmente estavam exaustos demais, cansados demais e decidiram ficar no Ribeiro Besor. Nesse ponto da mensagem, Charles Spurgeon toca em um assunto que muita gente não gosta de admitir, que mesmo no exército do rei, há pessoas que estão cansadas demais para continuar caminhando. Guerreiros que estão cansados, desanimados, aflitos e angustiados. Não significa que eles abandonaram a fé ou o restante do exército. Simplesmente chegaram no Ribeiro Besor da vida e decidiram cuidar da bagagem, nos bastidores, daqueles que descem à batalha. Porque repara o seguinte, a história dos soldados vai dizer que mesmo eles voltando de uma viagem de 3 dias e encontrar as suas casas em cinzas, eles imediatamente se levantaram para resgatar aquilo que foi tomado. Eles não tiveram um momento de descanso, eles não tiveram a recepção das suas famílias e muito menos puderam receber e abraçar os seus filhos. Tudo que eles tinham era a dor e a incerteza de que provavelmente encontrariam as suas famílias e recuperariam os despojos daquilo que foi levado. Quando eles deixam a cidade de Ziklag, eles deixam a cidade ainda em fumaça, sinais de fumaça, e partem imediatamente naquela jornada. E olha, talvez você já foi essa pessoa que chegou ao Ribeiro Besor da vida. Você
você provavelmente já foi aquela pessoa extremamente fervorosa na oração e aplicada no estudo das Escrituras Sagradas, e devido a alguns contratempos na caminhada, talvez um luto, uma doença, você se encontra desanimado, sem forças e sem ânimo para continuar caminhando nessa jornada. Você pode ser aquela pessoa que já travou tantas batalhas espirituais que se encontra com um joelho e as mãos calejadas de tanto lutar. A mensagem de Spurgeon, pregada há 2 séculos atrás, não olha somente para aqueles homens daquela congregação, mas olha também para mim e para você. O que ele disse e o que ele diria ainda hoje é que há um lugar para todos nós no exército do rei. Mesmo que a gente tenha ficado para trás ou que a gente tenha descido a batalha, há um lugar para todos nós. Quando Davi volta com os despojos e as famílias que foram recuperadas, pois Deus entrega de volta para Davi aquilo que foi tomado, alguns homens maus, que é dessa forma que a Bíblia descreve, se levantam contra aqueles que ficaram pelo ribeiro Besor. Eles falam que somente para aqueles homens serão entregues as suas famílias e nada mais. Eles não teriam direito nos despojos, no dinheiro, no ouro, na comida que foi recuperada. É como se eles dissessem que aquelas pessoas que eram fracas não teriam direito sobre nada. Simplesmente pegariam as suas famílias e iriam embora. E nós sempre teremos que lidar com vozes desse tipo, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Vozes que muitas vezes ecoam de dentro dos nossos corações. Vozes que nos dizem que nós não merecemos aquilo que o rei está nos entregando, que nós somos fracos, que nós desistimos. E a Bíblia nos deixa clara por meio dessa história que essas vozes, elas são extremamente mentirosas. E quando Davi fala e responde àqueles homens maus, o que nós vemos não é somente a voz de um líder, mas a voz de Cristo ecoando por meio de Davi. Não fareis assim com aquilo que o Senhor nos deu. É assim que Davi fala. Ele não fala que foram coisas que eles conquistaram, e nem muito menos as famílias e coisas que eles conseguiram com as suas próprias forças, mas sim que o Senhor os entregou. De igual forma, a graça do Senhor não é um prêmio para aqueles que são mais capacitados ou para os homens mais fortes. Ela é dada como um presente para todos aqueles que pertencem ao exército do rei, seja estes que ficaram para trás ou sejam aqueles que foram e desceram a batalha. Todos eles recebem gratuitamente da graça do Senhor. A resposta de Davi para aquele acontecimento é algo simplesmente extraordinário. Se tornou um estatuto e uma lei que até hoje ecoa por toda Israel e se estende a nós que fomos alcançados pela graça do Senhor. Aqueles que ficam guardando a bagagem, que ficaram para trás devido ao cansaço, às aflições e até mesmo por não terem mais forças, de igual forma partilharão do mesmo daqueles que desceram a batalha. O que Spurgeon fala no seu sermão, quando chega exatamente nesse ponto da mensagem, é que a sua parte no amor de Deus não depende do quanto você produziu ou do quanto você é capaz de produzir, mas sim que você pertence ao exército dele. Olha só, talvez você esteja hoje, agora mesmo, no ribeiro Besor da vida. Você não consegue caminhar mais, você sente que não tem mais ânimo, alguma aflição, alguma angústia te atingiu. E tá tudo bem. Pode ser que você precise realmente ficar aí. Talvez você precise de alguns dias, meses, talvez alguns anos parado no ribeiro Besor. Você não apostatou da fé, você não abandonou a Cristo, você simplesmente ficou cuidando da bagagem. Você está nos bastidores. O Senhor, Ele olha para você. Spurgeon fala muito bem isso porque ele já passou por isso. Muitas vezes, em seus sermões, livros e escritos, ele descreve a depressão que ele enfrentava como se fosse um abismo profundo do qual ele não conseguia sair. Ele, mais do que ninguém, Charles Spurgeon, conhecia o peso de não conseguir andar mais. E mesmo assim, enfrentando o abismo da depressão e lutando contra uma doença que afligia profundamente o seu corpo, ele escolheu aquele texto para pregar. É como se ele dissesse para si mesmo e para os ouvintes, e hoje diz para mim e para você: se você está fraco, Cristo não vai te deixar para trás. Ele fez um estatuto, uma lei que ecoa por toda a eternidade, de que todos nós partilharemos daquilo que ele tem para nós. No final do sermão, Charles Spurgeon avança alguns capítulos e fala de algo que a gente provavelmente não se ligaria nessa história. Em 2 Samuel, quando Davi sobe para Hebrom para ser coroado rei, a Bíblia vai falar o seguinte: fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Os homens que estavam com ele. Ele não deixou nenhum para trás. Aqueles homens que ficaram no ribeiro Besor e aqueles homens que desceram a batalha, todos eles estavam com Davi. Não simplesmente os mais fortes e muito menos os mais fracos. Todos, absolutamente todos, com a sua família, subiram com
com Davi. E Charles Spurgeon, ao concluir o seu sermão, fala com o coração cheio que há um Hebrom de Jesus para cada um de nós. Para cada um de nós que ficamos para trás devido a angústias, tristezas, luto, dores, todos nós partilharemos daquilo que Deus e Cristo têm preparado para nós na eternidade. 6 meses depois desse sermão, Charles Spurgeon passou a habitar com o Senhor. Com somente 57 anos, devido à sua doença e do avançado estado da sua condição, ele nos deixou. Mas antes de ir, ele nos deixou essa mensagem, esse último sermão, pregado não para os fortes, para os mais capacitados, mas para aqueles que estavam cansados da batalha. Então, para você que está no Ribeiro Besós hoje, saiba que a graça, ela não é conquista. Ela é uma herança que já foi conquistada por Cristo e é dada a nós gratuitamente. A parte daqueles que descem a batalha será igualmente distribuída àqueles que ficaram guardando a bagagem. Todos partilharão igualmente. E se essa mensagem te tocou, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse um comentário e compartilhasse ela com alguém que também está enfrentando essa mesma dificuldade. E muito em breve eu vou trazer mais mensagens edificantes